Questões que envolvem função quadrática geralmente não têm tanta variação assim. Ou vai falar sobre as raízes, ou vai falar sobre os vértices da função e do gráfico, mas algumas questões falam sobre a forma canônica da função quadrática, que normalmente não é passado. A gente só lembra da fórmula de A, B, C e acabou. Essa fórmula canônica ela faz com que a gente não precise utilizar os valores de B e os valores de C. Bom, a gente vai observar o que isso significa de acordo com essa questão. Isso diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, é só besteira. Possui abóbadas parabólicas, abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. E bom, veja que essa abóbada é uma parábola, perfeito? É o formato de uma parábola. Aí pergunta aqui: qual é a medida da altura H em metros indicada pela figura 2, na figura 2? Bom, então a gente precisa analisar as informações que a gente possui nessa questão. De cara, a gente observa que essa parábola, onde é que está o seu eixo de simetria? O seu eixo de simetria ele está exatamente em um ponto bastante interessante que vai ajudar os nossos cálculos, porque o eixo de simetria da parábola é esse aqui, certo? Consequentemente, se este aqui é o eixo de simetria, nós podemos mexer um pouco com esse eixo, porque esse eixo é vertical, e se a gente passar o eixo horizontal aqui, nós temos um plano cartesiano, perfeito? E o que é que acontece com esse plano cartesiano? Essa origem aqui, ou melhor, essa é a origem, perfeito? Essa é a origem, e o que significa essa distância de 5 metros aqui? Significa dizer que este ponto aqui, ó, cadê? Deixa eu mudar a cor dele para ficar mais fofinho. Esse ponto aqui, ele vai ser identificado sendo uma das raízes, não é? Aqui é uma raiz e aqui é a outra raiz. E que raiz é essa? Vocês conseguem observar que esses dois pontos é o quê? Esse ponto aqui, à direita do zero, é o ponto 0 e mais 5, uma raiz, e a outra raiz, consequentemente, é 0 e menos 5. Por quê? Porque ele não está colocando que a distância aqui é de 5 metros. Então, nós temos as duas raízes aí, certo? Gabriel, então o que essas duas raízes vão ter? Vamos para uma última observação. Veja aqui, nós temos esse ponto aqui, não é? Que é a altura. A altura que a gente está querendo descobrir é essa altura aqui, não é? Vai até lá em cima. Aqui é o Hzão. Veja aqui, é onde o gráfico passa no eixo Y, não é? Qual é o ponto quando passa no eixo Y? É o C, não é? Então, esse ponto aqui, além de dele determinar a altura, ele determina o ponto C, ok? E aí vocês vão ver uma característica interessante com isso, através do quê? Nós temos as raízes. Isso significa dizer que se a gente tem as raízes, nós conseguimos utilizar a forma canônica para determinar que função vai ser essa, tá certo? E aí, a forma canônica da função quadrática diz o seguinte, deixa eu pegar aqui uma ponta. A forma canônica diz que a função quadrática f de x é igual ao a multiplicado por x menos x' vezes x menos x duas linhas. Essa é a forma canônica da função quadrática. Se essa aqui é a forma canônica da função quadrática, é a que eu vou desaproximar para colocar em um lugarzinho melhor. Isso aqui eu vou colocar aqui embaixo. Pronto. Se essa aqui é a forma canônica, a gente vai atribuir os seus valores. Ué, mas quem é que a gente tem? Ué, a gente tem um monte de coisa, ó. F de x vai ser igual. Quem é A? Sei lá quem é A, a gente não tem ainda não. A vezes x menos. Qual é a primeira raiz? A primeira raiz foi 5, não foi?
Então, aqui vai ficar menos 5. Vezes, segunda raiz foi mais 5. Quer dizer, menos 5, então vai ficar mais 5. Certo? Nós temos as duas raízes. Ué, como assim? Cadê elas? Não foi x' igual a 5 e x duas linhas igual a menos 5? Pronto. São elas aqui, certo? Isso significa, portanto, que nós temos isso aqui também, ó. F de x é igual ao A vezes, aqui precisaria de um colchete, tá certo? Eu acabei esquecendo, mas isso não vai importar tanto, vezes, abre parêntese, ficará x ao quadrado menos 25. Ué, Gabriel, de onde foi que você tirou isso? Eu tirei desta distributiva, não é? Aqui não é uma distributiva? Espera aí, deixa eu diminuir essa ponta. Aqui não é uma distributiva? Distribui esse. Depois distribui o 5 e pronto, acabou. Vai dar isso aqui, certo? Ou se vocês já observaram, isso aqui também é um produto notável, tá certo? Mas não se preocupem com isso. Vejam que você vai distribuir esses dois parênteses e vai ficar com essa expressão aqui, tá certo? O que essa expressão significa? Essa expressão é a forma... Poderíamos dizer que seria a forma reduzida da função quadrática. Porém, temos que ter alguns cuidados. Por quê? Se nós observarmos só isso aqui, a gente vai imaginar que só isso aqui é a função quadrática. Ah, se isso aqui é a função quadrática, então o A vai ser 1, pô. E o C vai ser menos 25, porque é o que está sozinho aqui. Mas cuidado, porque isso não se aplica. Por quê? Por que isso dá certo? Porque nós estamos tratando sobre as raízes, tá certo? Então, eu tenho aqui duas raízes, ok? Que funcionam para esse gráfico. Mas essas mesmas raízes, elas podem, ou melhor, elas serão raízes de outras funções, ok? Que têm as mesmas características. Um detalhe bastante interessante aqui é observar o seguinte. Essa parábola, ela é decrescente, não é? Qual é a característica quando a parábola é decrescente? O valor de A, ele é negativo. Isso significa que, qual é a única informação, por enquanto, que a gente conhece do A? A gente conhece que esse A, ele vai ser negativo, certo? Eita, eu preciso colocar agora? Não se preocupem agora, tá certo? Não se preocupem. Porque a gente agora vai desenvolver a parte dessa conta. Por quê? A gente não sabe quem é o valor de A, tá certo? Se o A fosse 1, a função seria essa, certo? Mas veja, o A já nem pode ser 1. Por quê? Porque se o A for 1, esse valor aqui é positivo, já dava ruim, porque o A ele não pode ser positivo. Então, ele vai ter, então, a gente vai determinar o valor de A. Ué, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso observando o gráfico novamente. Por quê? Quem é f de x? F de x é y. Quem é x? É o x que a gente tem, o x que a gente conhece. Então, se a gente analisar aqui a nossa parábola, nós observamos o seguinte, que na questão ele dá outro ponto. Ele dá este ponto aqui, ó. Esse pontinho. Esse pontinho, quais são as coordenadas dele? As coordenadas desse ponto são 4 e 3. Vejam, aqui, ó, distância de 4 metros, ó, bateu nesse ponto, perfeito? Então, isso significa dizer que a gente tem o quê? Um valor de x e de y aqui. Oxe, como assim? Bom, se essa parábola ela tem essa característica, e se 4 e 3 são pontos dessa parábola, então a minha função, essa função aqui, ela tem de satisfazer as coordenadas 4 e 3. Então, quando a gente substitui essas coordenadas nessa função aqui, tem que dar o valor de 4 e 3. Ou melhor, desculpa, vai ter então que ser uma função que se adeque ao 4 e 3. Isso significa, portanto, que nós podemos substituir. F de x vai ser 3 igual ao A, que eu não sei quem é, multiplicado por x ao quadrado. Quem é x? 4 ao quadrado menos 25. Portanto, 3 é igual ao A vezes 16 menos 25 menos 9. Portanto, nós temos aqui que o valor de A vai ser igual, fazendo direto, se me permitem, então vai ser
menos 3 sobre 9, ou 3 dividido por menos 9, simplificando, isso aqui vai ficar menos 1/3. Isso aqui é igual a quanto? A. Opa! Já achamos o valor de A aqui, interessante. Por que é interessante a gente achar o valor de A? Porque a gente pode pensar na nossa forma canônica de novo, certo? Ó, temos o valor de A aqui. A forma canônica que a gente acabou de ver, não é? Vou apagar esse ponto aqui, certo? A forma canônica que a gente acabou de ver, ela tem essa característica aqui, não é? Ó, vamos aproximar. Ela é f de x igual a A vezes x ao quadrado menos 25. Perfeito. Essa é a forma canônica. Mas agora a gente tem quem? A gente tem o valor de A, certo? O valor de A, então, vai ser f de x igual... Deixa eu ver se a tela está pegando, certo? Pronto. F de x vai ser igual a... O A que é quanto? Menos 1/3 vezes x ao quadrado menos 25. Portanto, a nossa função na forma que a gente conhece vai ser menos 1/3 vezes x ao quadrado menos 1/3 vezes menos 25 vai ficar mais 25/3. Essa aqui é a nossa função. Ah, Gabriel, mas que diabo tu tá fazendo a função, sendo que a questão não quer a função, a questão quer a altura da parábola. Tá certo, mas calma, moço, calma. Duas observações. Quer dizer, vou fazer a resposta logo, certo? Observem. O que foi que a gente descobriu aqui em cima no início? Que a parábola ela é simétrica ao eixo. Ok, primeira observação, ela é simétrica ao eixo y. O que isso significa? Significa dizer que ela divide o meio dela do negativo e positivo, ou melhor, da parte do x negativo e da parte do x positivo, dentro do eixo y. Observamos também que a altura máxima dela é onde ela passa no eixo y. E se a altura máxima dela passa no eixo y, então ali também está quem? O valor de c. Ah, então a altura é a mesma coisa que o valor de c. Isso aí, meu irmão. Isso. Ou seja, então, o que é que vai acontecer aqui? Significa, então, que se o c, ou melhor, se a altura é igual a c, e o c é quanto? 25/3. Então, a altura dessa abóbada, que é a altura dessa parábola, é 25 metros, ou melhor, 25/3. A altura é de 25 sobre 3 metros. Pronto, eu estava tentando enrolar para falar isso. Enfim, agora o que acontece? A observação que eu quero fazer aqui, não saiam do vídeo, peraí. A observação que eu quero fazer nesse vídeo é o seguinte. Vejam o que aconteceu com a nossa parábola. Vocês observaram que as raízes da parábola, elas são simétricas, não é? Menos 5 e mais 5. Isso sempre vai acontecer quando o valor de b for igual a zero, certo? Sempre vai acontecer quando o valor de b for igual a zero. Vocês conseguem perceber isso também através do nosso gráfico, da nossa parábola. Veja que, como ela é simétrica em relação ao eixo y, se a gente pegasse o eixo y e dobrasse, ela ia bater as duas. Como ela é simétrica em relação ao eixo y, então também é outra característica para ver que a função ela não tem o b. Ou seja, só de observar esse gráfico já dava para ter uma ideia que a nossa função seria f de x igual a ax ao quadrado mais c. Já seria isso aqui, certo? Ah, a gente precisa saber essa característica. A parte principal é, se as raízes são simétricas, se uma é negativa, se as duas são, se o módulo das duas são iguais e uma é positiva e a outra é negativa, menos 5 e 5, menos 4 e 4, não importa. Se elas forem simétricas, é porque o b é igual a zero e aí nós temos a função com essa característica que vocês estão vendo, tá certo? Essa informação, e aqui no caso seria letra D como sendo a resposta correta, é isso que essa questão pede, é o contexto que pode ser o mais complicado de uma prova, ok? E aí vocês conseguem fazer sem nenhum problema através dessas características que a gente está vendo, ok?
Compartilhe, siga nossa página e tchau!